durante a minha... Eu estava preparando a palavra. E eu falei como Deus te ama. Porque eu presto atenção na palavra. E sempre que é alerta para a igreja, você está presente. Deus está te chamando. Deus está te chamando. E o amor que ele tem por uma vida. Eu estava com o Felipe ali. Ele falou, poxa, é pouca gente, né? Eu falei, mas Deus sabe todas essas coisas, né? Então ele mandou o Lucas, ó. Um visitante. E Deus faz coisas assim que nos surpreendem. Paulo estava numa das suas missões e ele foi alertado pelo Espírito Santo que ele tinha que passar numa cidade por conta de uma vida que estava. Então, não pense que é por acaso, Lucas. Deus te ama e tem propósito na sua vida. Aleluia. Sua mãe está nova com a gente aqui, mas é pessoa que Deus ama e guarda. Sim. Muito bem-vindo. Eu louvo a Deus porque Ele é tremendo. Eu sempre falo isso. Eu não quero ser repetitivo, mas o Deus que você serve, Ele está presente na sua vida. Onde quer que você esteja, a palavra dele é fiel. O Felipe já veio aqui e confirmou a palavra. Pastor, veio a mesma coisa. Então é o mesmo Espírito. Amém? Nós servimos a um Deus que é fiel à sua palavra. Amém? Deus faz coisas maravilhosas. A gente não percebe o quanto esse amor é grande, porque Ele usa pessoas que a gente jamais imagina para nos trazer a luz. Amém? Então você que é a gente numa vida que não conhecia, dê glória a Deus por isso, porque você é instrumento dele, amém? Aleluia. Você é usada por ele. Então dá glória a Deus por isso. O Senhor tem me incomodado, tem falado comigo muito sobre sobre o futuro, né? A gente vive uma vida tão atribulada, né? O mundo está, acho que está nos últimos instantes mesmo, porque é só maldade, misericórdia, né? Então a palavra que o Senhor me deu está lá no livro de Isaías. Isaías 35 do 1 ao 6. Isso aqui é uma palavra profética, viu? A palavra diz: o deserto e o lugar solitário se alegrarão disto. O ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará. A glória do Líbano se deu, a excelência do Carmelo de Saron. Eles verão a glória de Deus, o esplendor do nosso Deus. Fortalecer então as mãos fracas e firmar os joelhos trementes. Dizei aos turbados de corações, palavra do nosso irmão em Apocalipse 2, certo? Sede fortes, não tem mais, eis que vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Amém? Até aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso tem que nos dar esperança.
Amém? Amém. Eu fiz um comentário na semana passada a respeito da tribulação, né? Felipe já deu risada ali, que eu falei que eu sou pré-tribulacionista. Eu creio nisso, porque a palavra de Deus fala que alguns de nós não morreremos, ou não passaremos pela morte. Amém? Então, se nós não vamos passar, nós temos que ser arrebatados antes da tribulação. Temos que falar do meso-tribulacionismo, né? Ou seja, no meio da tribulação, ou do pós-tribulacionismo. E tem aqueles que, os amilenismo, né? Fala amilenismo, que nós já estamos vivendo, né? Que não acontecerá a vinda. Sei. Eu creio que a palavra é fiel. Não importa a visão que você tenha, porque nós podemos até colocarmos a nossa impressão a respeito, mas só no grande dia que nós vamos saber. O certo é, vai acontecer. Como está escrito na palavra de Deus, tudo vai passar. Vai passar, vai acontecer conforme está escrito. Mateus 24, 35 diz que céu e terra passarão, mas as palavras do Senhor se cumprirão. Acabamos de ler aqui. A palavra dele não volta vazia. Ela cumpre o propósito de nossas vidas. Amém? Aqui cabe uma pergunta. Como você está se preparando para o que virá? Você pode pensar, eu estou acumulando bens, casa, dinheiro no banco, né? Prata, ouro. Nada disso valerá. Porque tudo que é material vai passar, né? A palavra diz que nós não devemos ajuntar tesouros na terra. Comentei hoje de manhã, né? Devemos guardar tesouros no céu. Ou seja, nossas ações, nossas atitudes, aquilo que você faz. Tem uma palavra lá em Amós 4,12. Amós 4,12 diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Aqui está dando alerta que o Senhor castiga às vezes para nos chamar a atenção, né? O testemunho da irmã a respeito do livramento, isso é todos os dias. A palavra diz: no mundo tereis aflições. Isso faz parte do pacote do cristão. Amém? Amém? Amém. As nossas dificuldades fazem parte do nosso crescimento. Se não houver dificuldade, nós vamos acomodar e achar que está tudo bem. Eu ia falar uma coisa aqui, mas vou conter. Vigiai. Depois que sai, você não tem mais controle, não é verdade? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Então há uma promessa de um novo céu e uma nova terra. E a própria natureza geme e anseia por isso, né? Como nós vimos. Apocalipse 21:1 diz que João viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu passara e a terra também, e o mar já não existe mais. Por isso, essa palavra de Isaías diz que o deserto por si só já significa o quê? Que não tem nada. Sim ou não? Sim. Um lugar solitário.
se alegrarão, porque após a destruição, Deus vai reconstruir tudo novo. Amém? O ermo exultará e florescerá como rosa. Eu fui ver o que é ermo. Você tem sentido? Você tem noção do que é ermo? Oi? Não, deserto é deserto. Ermo é outra situação. Na verdade, o ermo é aquele lugar que ninguém dá valor, ninguém quer, porque nada floresce ali, não tem sentido de você estar ali. Então é aquilo que é abandonado, é rejeitado, né? Abundantemente florescerá e também jubilará. De alegria cantará. Foi falado aqui, né? Tudo aquilo que tem fôlego. Oh, glória. A glória do Líbano se lhe deu. E a excelência do Carmelo e Saron. Quem sabe o que é Saron? Rosas de Saron. Eles verão a glória do Senhor e o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os vossos joelhos. Hebreus 12:11 afirma, diz assim, ó. Quando nós somos corrigidos, vem uma palavra de exortação. No primeiro momento nós ficamos tristes, né? Não aceitamos correção. Mas se você ouvir, ainda que insatisfeito, continuar o seu trabalho, tem recompensa no final, amém? Uma vida correta e com paz. As nossas mãos foram feitas para trabalhar, não para ficar inativas. Amém? Amém. Claramente aqui eu posso ver aqui o que faz a falta de fé. Muitas vezes um vazio, desesperança, sem saber o que fazer, sem saída. A palavra diz mãos fracas e vacilantes, né? Joelhos trêmulos. Se você tem fé, você não vai titubear. Diante das lutas, nós ficamos em dúvida. E se nós não temos onde nos apegar, nós vamos tremer diante do que se apresenta. E quando você dá ouvido ao mundo, então a sua fé às vezes é abalada. E você vai cochear em dois pensamentos. Será que vale a pena realmente fazer o que eu estou fazendo? Eu posso dizer que vai valer a pena. Eu sinto isso. A palavra diz que nós não podemos cochear em dois pensamentos, porque afinal só existe um caminho. Já foi falado aqui. O único caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo. E esse caminho não tem atalho. Falamos de manhã, não tem atalho na nossa caminhada. Nós não podemos pular etapas. A nossa fé é construída conforme a vida que nós levamos. Por isso nós falamos que nós temos que viver segundo o que nós pregamos. Não adianta eu vir aqui falar um monte de coisa para vocês se eu não tenho convicção do que eu estou fazendo, falando ou vivendo. Eu sei de onde Deus me tirou e o amor que Ele teve na minha vida e tudo o que aconteceu na minha trajetória. Eu me converti em 95, faz algum tempo. Alguns aqui nem tinham nascido ainda.
Somente através da fé. E não é. Eu já ouvi um pastor falando sobre fé e fideísmo. Você sabe o que é fideísmo? Alguém sabe o que é fideísmo? É quando você faz porque o outro faz. Tipo assim, eu creio porque você acredita. Porque você faz, então eu vou fazer igual. A nossa fé tem que ser racional. Nosso culto tem que ser racional. Verdade. Significa dizer que você sabe o porquê que você está fazendo. Você crê. Sem fé é impossível agradar a Deus, amém? E sem fé ninguém pode se aproximar dele. Porque se você se aproximar, você tem que crer que ele existe. Então, somente pela fé nós podemos agir como Josué, como Daniel foi louvado aqui, como Abraão e tantos outros, né? Josué, no momento de divisão, ele se colocou e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? E Deus falou: ninguém te resistirá. E ele venceu todas as suas batalhas. Amém? Ele foi vitorioso. A vida dele foi fácil? Foi mar de rosas? Claro que não. Por isso eu digo que as nossas lutas fazem parte do pacote do cristão. Amém? Daniel, diante de uma oferta dos manjares do rei, ele disse: não. E Deus o exaltou. Daniel foi colocado como príncipe de um povo inimigo de Deus. Amém? Abraão foi chamado a sair da casa de seu pai, do meio da sua parentela. Passou por dificuldades? Passou ou não? Sim. Mas ele é conhecido como Pai da fé. e amigo de Deus. Amém? Amém. Então não pense que é em vão aquilo que você vive. Mas esse estado de fé, essas ações nós só podemos tomar quando nós olhamos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, sim ou não? Ele, como filho de Deus, poderia simplesmente aproveitar de tudo que Deus criou. Mas ele não achou certo que se perdesse alguma coisa. E o homem caiu lá no Éden, sim ou não? Criação de Deus. Tudo que Deus criou foi para que a sua glória se manifestasse. Mas o homem pecou e caiu. E Jesus, naquele instante, se colocou como redentor do homem. Amém? Amém. Se ofereceu para estar recuperando aquilo que foi perdido ali no Éden. Versículo 4, assim: dizei aos turbados de corações, sede fortes e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança e com recompensa. Amém? Ele virá e nos salvará. João 14:1 diz assim, ó: não turbe o vosso coração, credes em Deus,
Crede também em mim. Quem é que está falando isso? Jesus. Próprio Jesus. Na casa de meu pai, cidade santa. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse é o Deus que você serve. Nós vivemos uma realidade, uma vida. O mundo está caótico, sim ou não? Muitos são excluídos. A injustiça impera, né? Os valores estão distorcidos. Eu creio que a igreja sempre foi perseguida, sim ou não? Quem é a igreja? O próprio povo. Então, aqueles que escolheram seguir o caminho de Deus, desde sempre são perseguidos. Desde sempre. Não é hoje. Você pode pensar, não, mas eu não sou perseguido. Às vezes no seu trabalho, no seu local onde você estuda, no bairro que você mora, as pessoas no meio da família. O fato de você manifestar a sua fé, o pessoal já se volta contra você. Essa é uma forma de perseguição. Mas a promessa do milênio é que lá não haverá choro. Não haverá doença. Amém? A morte já não existirá. Glória a Deus. Então, anime os desalentos, sem esperanças, né? Os desalentados de coração, sem esperança. Quando nós temos um problema de coração, seja um problema genético ou simplesmente a gente fala, eu senti no meu coração, né? A gente sente no coração alguma coisa? A não ser o palpitar dele? Não. É na nossa mente, né? Na verdade. Você só tem paz quando o seu pensamento te leva para caminhos, né? A gente comentou de manhã sobre isso. Os nossos pensamentos podem armar ciladas para nós. Então o corpo sofre diante disso. Eu passei um tempo que eu sofri muito. Sabe por quê? Ciúme. 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 E não importa o sentimento que você tenha, você pode ter ciúme. Sem controle. Mas isso não muda nada. Porque você não tem domínio ou controle sobre a vida daquela que você tem ciúme. O que tem que ser, será. Por isso o amor é importante. Porque aquele que ama, liberta. Sabia disso? O amor liberta. Ninguém vai ficar com alguém se não houver amor. Se ficar por uma vantagem, não tem sentido. Porque um dia vai ser cobrado. A palavra de Deus diz que sem amor, de nada valerá. Então eu era muito ciumento. Então a minha mente vagava. Ela me levava para situações que não existiam. E quando você abre a boca, muitas vezes você acusa. Acusa de coisas que não aconteceu. Não, eu fico se olhando para ela assim. Não pode ver um rabo de saia. O cara nem estava olhando, ele estava olhando aquele balde verde que estava lá em cima. Pois aquele balde fica bom para colocar água, colocar um lixo. Por isso eu falo que nossa mente
nos prega ciladas. E se você não vigiar na sua língua, você pode matar e estragar um relacionamento por conta daquilo que sai. A palavra diz que o que mata não é o que você põe pra dentro, mas é o que sai da sua boca. Amém? Foi falado aqui de gula, sim ou não? Mata também. E é pecado também. E é pecado. Então esse tempo de angústia vai passar. Pode crer. O Senhor vai fazer tudo maravilhoso. Tito 2,13 diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Apocalipse 1,7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Glória a Deus. Até aqueles que o transpassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém? Nesse tempo, aqueles que ouvem, a palavra diz: quem tem ouvidos, o que o Espírito diz. Os que ouviram a palavra e viveram conforme o que está escrito em Atos e Efésios, é porque os seus olhos foram abertos. Atos 26:18. Para lhes abrirem os olhos das trevas, os converter-lhes à luz. Lembra que eu falei quando você é usado como instrumento de Deus para falar da palavra do Senhor e colocar uma pessoa no caminho? E o poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecado e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Em mim quem? Aleluia. Efésios 1:18. Tendo iluminados os olhos dos vossos entendimentos, para que saibais que qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória que a sua herança nos santos, da sua herança nos santos. Os ouvidos dos surdos serão desimpedidos, os coxos saltarão como servos, assim como foi em Atos 3, do versículo 2 ao 10. Quem lembra? Pedro e João subiam na hora da e foi colocado ali um coxo de nascença, sim ou não? Sim. E ele estendeu a mão. O que ele falou? Oh, glória. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Amém? Amém. Coxos andarão. Glória a Deus. E a língua dos que eram mudos anunciará a glória de Deus. Salmo 51:15. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Amém? Aí eu faço aquela pergunta novamente: o que você tem feito? Como você tem se preparado para o futuro?
tudo que é material vai passar. Você tem que cuidar do que então? Do seu espírito, da sua alma, que são eternos, amém? É isso que você tem que trabalhar. Então a palavra de Amós 4,12 é um alerta para nos chamar para o caminho. Amém? Vai acontecer. E teve um homem que pôde contemplar o que está preparado para nós, amém? Apocalipse 21 descreve isso. Guarda no seu coração essa palavra, Isaías 41, 10. Temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei e te sustentarei com as destras da minha justiça. Aleluia. Vamos ler todos juntos? Vamos ler todos? Todos juntos. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Então, o Deus que você serve, ele é um estímulo para você. Não temas. Ele é teu companheiro. Eu sou contigo. Conta comigo. Aleluia, Jesus. Seu intercessor. Não te assombres. Pode deixar, eles se levantam, mas vai cair. Ele é o teu Deus. Eu sou o teu Deus. A tua força, eu te fortaleço. Teu ajudador, eu te ajudo, amém? E é o teu sustentador, eu te sustento a ti. Você crê? Sim. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. E faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Aleluia.